Deus criou o universo em 6 dias de 24 horas? Ou os dias de criação em Gênesis são eras inteiras, onde cada parte do texto indica um período em que o universo veio a ser formado? Será que o texto bíblico ele é simbólico? Ou será ainda que Deus criou o universo como num passe de mágica? Estalou os dedos e tudo veio à existência? Pois é, existe até um texto bíblico em Salmo capítulo 33, versículos 6 e 9, que pode nos habilitar a pensar dessa maneira. Veja bem o que diz o texto. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Deus falou e tudo se fez. Deus ordenou e tudo passou a existir. Pois é. Então, o que você acha? Deus criou o universo em 6 dias de 24 horas. Deus criou o universo através de eras, e isso está implícito nos textos de Gênesis capítulo 1, onde cada dia da criação representa uma era, ou Deus criou tudo num passe de mágica? Até o fim desse texto, eu tenho certeza que você será capaz de formar uma opinião. Vamos comigo? Para estudarmos esse assunto com profundidade, naturalmente nós devemos nos recorrer às mais recentes descobertas científicas, mas sempre sem perder de vista o texto sagrado. Perceba que a percepção do tempo ela é relativa à localização do observador. Por exemplo, um dia na Lua é um pouco maior do que 29 vezes um dia na Terra. Ou seja, enquanto na Terra um dia tem 24 horas, na Lua esse mesmo dia tem aproximadamente 705 horas. E assim é por todo o sistema solar. Mercúrio, por exemplo, que é o planeta mais próximo do Sol, lá o ano tem 88 dias apenas. Em Vênus, o ano é bem mais longo do que em Mercúrio, mas ainda mais curto que o ano na Terra, porque lá o ano tem 225 dias. Marte, esse período de um ano dura 687 dias, o equivalente a 1 ano e 8 meses na Terra. E assim por diante, em cada ponto do universo, dependendo da localização do observador, um dia pode ser igual a 1000 anos e 1000 anos pode ser igual a um dia. Tudo isso levando em conta que o tempo é relativo, dependendo do lugar onde o observador se encontra. Moisés, que foi o escritor do livro de Gênesis, disse exatamente isso, quando no Salmo 90, versículo 4, ele deixou registrado: porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. E o apóstolo Pedro, que já no Novo Testamento, naturalmente sabendo desse texto de Moisés, ele deu uma atualizada e diz assim, no capítulo 3, versículo 8 de sua segunda epístola: não se esqueçam disso, meus amados, para o Senhor o dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Albert Einstein não redescobriu a roda. Naturalmente, como bom judeu, ele foi atrás de um conhecimento que já estava registrado na Torá, e Moisés foi o grande parceiro da descoberta da teoria da relatividade. Vamos em frente. Para um perfeito entendimento, os 6 dias da criação devem ser estudados à luz da relação entre o tempo na Terra e o espaço-tempo no universo. Embora a intenção do texto de Gênesis não é ser um tratado científico, escrito a partir de metodologia científica com essa intenção clara, para que Gênesis seja um livro divino e seja aceito como um livro divino, o livro de Gênesis tem que ser blindado e imune a qualquer tipo de erro. Ou seja, se está escrito no livro de Gênesis e alguma coisa que a ciência descobrir for de encontro e provar que Gênesis estava errado, nós estamos diante de um grande problema, porque Gênesis não pode errar. A ciência erra, mas as escrituras não. Então, o livro de Gênesis, para estar certo, para ser um livro divino, ele tem que concordar com a ciência e vice-versa, a ciência tem que concordar com o livro de Gênesis. Se a ciência não concorda com a Bíblia, sinto muito. A ciência tem que avançar mais um pouquinho. A ciência tem que provar outras coisas. Tem que fazer outros experimentos.
porque a palavra de Deus, ela continua inerrante diante de qualquer descoberta humana. O Gênesis foi um escrito que foi feito a partir da perspectiva de um observador que estava fora da Terra, assistindo à formação do universo, em um momento em que tudo estava em processo de criação. Parece ser complicado, mas imagine que Moisés viajou no tempo e no espaço, naturalmente, e em um ponto protegido do universo, durante o transcorrer de 6 dias, ele assistiu e escreveu o que estava vendo, a criação do universo e a evolução do planeta Terra. Se Moisés estava no corpo físico, não sei. Se Moisés estava no corpo espiritual, não sabemos. Mas certamente ele estava em uma condição muito similar a uma experiência que Paulo, o apóstolo Paulo, viveu no Novo Testamento e que por ele está descrita da seguinte forma no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 a 4. Acompanhe comigo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Provavelmente, Moisés viveu uma experiência similar à experiência do apóstolo Paulo. Até porque na Bíblia as experiências se repetem nos grandes homens, nos grandes personagens. E Moisés, no corpo físico ou no corpo espiritual, ou em ambos, esteve em um lugar do universo onde durante 6 dias ele assistiu toda a criação do universo. E enquanto assistia, ele escrevia. Uma vez Moisés foi ao Monte Sinai e demorou um certo tempo por lá. E foi quando, desse período de oração e de consagração a Deus do Monte Sinai, que ele, ao voltar, ele tinha escrito os livros que são conhecidos como Torá. Ele escreveu sempre estando em comunhão absoluta com Deus, geralmente no alto do Monte Sinai. E numa dessas suas idas ao Monte Sinai, ele foi tomado por Deus e ali ele escreveu essa revelação e descreveu aquilo que via durante os 6 dias de 24 horas e ele anotou tudo aquilo que ele assistiu como num imenso telão. Tudo esse espetáculo da criação foi percebido por Moisés em dias de 24 horas, vistas da perspectiva de alguém que assistia o surgimento do universo desde o seu início. E a ciência chama esse início de Big Bang, uma grande explosão, o início de todas as coisas. E ele apreciou o desenrolar de tudo em uma espécie de telão. Enquanto as coisas se desenrolavam, Moisés assistia a tudo aquilo e escrevia os primeiros capítulos de Gênesis. O relato da criação começa em Gênesis dizendo assim: em princípio criou Deus os céus e a terra. No capítulo 1 de Gênesis, o escritor descreve os eventos a partir da perspectiva de alguém que está do lado de fora do universo. Até porque não havia condição de estar do lado de dentro, porque o universo não estava plenamente criado. Já no capítulo 2, quando você compara a forma de escrever o capítulo 1 e você compara com a forma de escrever o capítulo 2, você percebe que no capítulo 1 o observador está fora e no capítulo 2 a perspectiva do observador muda e Moisés passa a escrever como se estivesse do lado de dentro e especificamente no planeta Terra. No capítulo 1, a ação de Deus ela é ativa. A cada ato criativo de Deus, a cada fala de Deus ordenando a criação, era feita da seguinte maneira: e disse Deus, haja. Ou seja, as coisas estavam acontecendo exatamente naquele momento. E o escritor escrevia na medida em que assistia aqueles atos. Agora, no capítulo 2, quando muda a forma de se escrever as coisas, a forma do texto muda e a descrição dos eventos está no tempo pretérito. Ou seja, naquele momento,
do capítulo 2, os atos criativos de Deus já haviam sido consumados. Compare, no capítulo 1 a ação de Deus é ativa, e disse Deus, haja. No capítulo 2, a ação é passiva e é como se já houvesse acontecido. Gênesis 2, versículo 4 diz assim, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ou seja, o capítulo 1 trata de coisas ativas que estão acontecendo naquele momento, porque Moisés estava escrevendo as coisas na medida em que elas aconteciam, e no capítulo 2 trata-se de uma retrospectiva de tudo que foi feito e está no tempo pretérito. Mas eu queria chamar você atenção nesse texto que nós lemos, no capítulo 2, versículo 4, para algo muito interessante e intrigante. É um dos versículos que mais me intrigavam quando eu comecei os meus estudos de Gênesis, que é quando o texto diz o seguinte, essas são a origem dos céus e da terra. Isso é muito revelador no texto bíblico e a gente não pode perder o detalhe. Veja que a palavra terra sempre aparece no singular, revelando que se trata apenas de uma terra. Todavia, a palavra céu sempre aparece no plural, revelando que é mais de um universo. Essas são as origens dos céus, são mais de um, no mínimo 2. Mais à frente vamos entender que tratam-se de 10. Mais à frente vamos estudar os mundos criados e vamos passar por cada um deles. Comparando o tempo da escrita do capítulo 1 com o tempo da narrativa do capítulo 2, percebemos que o tempo é tratado como uma propriedade absolutamente relativa. No capítulo 1, o autor assistia e relatava. No capítulo 2, o autor faz considerações sobre minúcias do que havia visto e contado no capítulo 1. Você tem que observar a mudança sutil na forma de narrativa de Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde a gente lê que em princípio Deus criou os céus e a terra, e a narrativa de Gênesis capítulo 2, versículo 4, parte B do versículo, diz assim, no dia que o Senhor Deus fez os céus. Nesse versículo, todos os dias da criação são apresentados como o trabalho de um dia só. Então veja bem, a narrativa do capítulo 1, versículo 1 é, em princípio criou Deus os céus e a terra. Já no capítulo 2, a narrativa é, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ou seja, parece que no capítulo 2, os céus e a terra foram criados em apenas um dia. Por quê? Porque no capítulo 1, conforme já dissemos, e vamos repetir para ficar bem claro, no capítulo 1, trata-se de eventos que são escritos enquanto acontecem, e no capítulo 2 é uma recapitulação daquilo tudo que foi feito nos dias da criação. A primeira perspectiva, que é a do capítulo 1, parte dos céus para a terra. A segunda parte, que é a segunda perspectiva do capítulo 2, parte da terra para os céus. E por estar influenciado por perspectivas temporais de lugares diferentes, o escritor também é levado a contar o tempo de forma diferente. Se no capítulo 1 eles estavam num lugar onde o tempo passava de uma forma, no capítulo 2 o tempo já é o tempo do planeta Terra, e aí ele começa a contar histórias presos às algemas do tempo, conforme é dias de 24 horas aqui nesse planeta. Quando o texto do primeiro capítulo de Gênesis fala do transcorrer de um dia, ele está se referindo a um período de 24 horas terrestres, porque os livros da Bíblia foram escritos para terráqueos. Então ele está falando de 24 horas na Terra. Mas em relação ao universo, o tempo passa a ser relativo em função de algumas influências cósmicas. E esse é o segredo que a teoria da relatividade geral de Albert Einstein nos auxilia a compreender. Qual é a equivalência de um dia na Terra em relação à escala temporal do universo? Segundo Einstein, quanto maior é a massa de um objeto, maior é a sua gravidade.
e em função disso, mais lenta é a passagem de tempo na sua superfície. Pense que no início, quando toda a energia estava concentrada em um único ponto no Big Bang, a gravidade era absurdamente enorme e, por consequência, a passagem do tempo também era demasiadamente lenta. Na proporção em que o universo expandiu, o tempo foi também se acelerando, porque a gravidade foi se tornando cada vez menor, até que chegamos ao momento em que estamos vivendo no universo, onde a gravidade passa por uma leve estabilização. Em escala proporcional, o tempo foi acelerado em função da duplicação do tamanho do universo. A cada duplicação, a passagem do tempo era multiplicada por 2. Contamos hoje com a confirmação de medições de radiotelescópios espaciais de alta precisão. Esses equipamentos fazem medição de luzes primordiais, luzes que foram expelidas por ocasião do Big Bang. No início de tudo, o tempo era mais lento do que a nossa compreensão hoje, em 1 trilhão de vezes, ou seja, o tempo passava mais lento 1 trilhão de vezes. E na medida que o universo envelhece, o tempo vai passando cada vez mais rápido. Tem gente que diz que acha que o tempo está andando mais rápido. Ele tem razão, embora a ciência diga que hoje essa percepção de rapidez no tempo, ela não é percebida por nós, não é perceptível por nós, porque para a gente sentir isso, a gente teria que viver no mínimo 1 milhão de anos para perceber essa diferença na variação da passagem do tempo em função da sua rapidez. Mas Moisés, quando assistiu à construção do universo, ele estava no momento em que o tempo passava. Ele via um momento em que o tempo passava absurdamente rápido, mas ele assistia de um ponto onde a perspectiva dele era de 24 horas terrestres. Moisés assistiu em um período de 24 horas o primeiro dia da criação, que para o planeta Terra durou bilhões de anos. Na medida que os dias da criação avançavam, mais rápido o tempo passava. E ainda assim, sempre em períodos de 24 horas, Moisés assistia ao desenrolar de cada etapa da criação de Deus. Certamente Moisés estava em um lugar onde o tempo passava na mesma velocidade como é o tempo na Terra, mas ele assistia fatos de bilhões de anos. Nos próximos vídeos, como eu já disse anteriormente, a gente vai ver detalhadamente cada dia da criação e quanto tempo cada dia durou e o que foi feito em cada dia da criação de Deus. E sempre sabendo que cada dia da criação para o universo representa milhões de anos, mas para Moisés e para o planeta Terra, dias de 24 horas. Então podemos dizer que Deus criou o universo da perspectiva da Terra em dias de 24 horas. E podemos dizer que Deus criou o universo da perspectiva do universo em bilhões de anos. Galileu Galilei diz o seguinte: a ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito do homem é obra de Deus e a mais notável delas. Esse é um texto de Galileu Galilei. Galileu já dizia que a ciência ela não nega a existência de Deus. E eu complemento dizendo que a ciência ela prova e louva a Deus. A ciência séria, ela descobre apenas aquilo que Deus já revelou, aquilo que Deus fez. Ela não tem a intenção de negar a Deus. E a palavra de Deus não tem a intenção de negar a ciência. As duas coisas deveriam andar juntas, porque a ciência é a melhor exegese das Escrituras. Em 1965, em New Jersey, 2 astrofísicos americanos estavam testando uma antena de um radiotelescópio. E eles se depararam com um ruído
vindo de todos os pontos do universo. Era como se chegasse um barulho de vários lugares do universo. Inicialmente eles pensaram que se tratava de uma avaria na antena. Por isso eles chamaram uma equipe de especialistas de uma outra universidade americana chamada Princeton. E o que eles descobriram foi algo surpreendente. Aquele ruído que eles estavam ouvindo, vindo de todos os pontos do universo, era o som produzido pela luz primordial que já era prevista na teoria do Big Bang. Na prática, você pode ver isso na sua casa. Quando você sintoniza a sua televisão entre um canal e outro, cerca de 1% do ruído estático que você vê na tela, aquele chuvisco, resulta dessa RCFM, que é radiação cósmica de fundo de micro-ondas. Essa radiação, esse som que vem de todo o universo, que foi captado por esses radiotelescópios, que no princípio eles pensaram tratasse de um problema, de uma avaria na antena, é algo surpreendentemente divino na ciência, porque ele é um registro da primeira luz, oriunda da grande explosão no Big Bang, um eco da criação, o haja de Deus. Quando Deus disse, haja luz, e tudo se fez, até hoje, essa luz primordial, esses ecos primordiais da criação de Deus continuam chegando a nós. Basta ligar o seu televisor. 1% daquele chiado da sua televisão são ecos da voz do Criador. Se nós, humanos, tivéssemos olhos de micro-ondas, todas as noites, quando nós olhássemos para o céu, nós veríamos o Big Bang viajando na nossa direção. É maravilhoso saber que os ecos da voz do Criador estão reverberando em todas as direções do universo. Como Deus não disse haja nem no passado, nem no presente e nem no futuro, porque Deus disse haja a partir da eternidade, tudo o que houve continua havendo. A voz de Deus não cai por terra. Aquilo que ele disse há 14,3 bilhões de anos atrás e que formou todo o universo, continua vindo em nossa direção na forma da luz primordial da grande explosão. A voz de Deus nunca se calou. A voz de Deus ainda caminha em direção ao infinito. E com a nossa imaginação podemos apreciar o Criador pintando uma imensa obra de arte. E nesse quadro, nessa obra de arte, nós testemunhamos o nascer do cosmos, do espaço ilimitado, isento de fronteiras em suas dimensões, todavia limitado em sua objetividade temporal e espacial. A moldura em volta desse imenso quadro é o limite final da expansão. Esse quadro está em movimento e o grande pintor, o grande arquiteto do universo, pode ver simultaneamente o espaço interagindo com o tempo. É o fim desde o começo. É o começo simultâneo ao fim. O espaço, o grande espaço, a grande pintura de Deus, o espaço, palco do tempo no teatro de Deus. Que esse estudo de hoje possa ter falado ao seu coração palavra de consolação, exortação e edificação. E no próximo estudo estaremos juntos. Um grande abraço e fique com Deus.